Em relação ao horto, o que nos levou a ter uma preocupação importante, é que ele tem algumas funções que creio que todos sabem, mas vale a pena utilizar. Tem um valor histórico. Afinal de contas, não se escreve a história do eucalipto recente, nos últimos 100 anos, sem falar dele. Ele tem um valor do ponto de vista científico, porque ele é um repositório de informações de como o eucalipto se comportou. Ele tem um valor turístico, queira ou não queira, o horto participou até a década de 60 do Guia Britânico de Turismo. Você recomendava às pessoas que vinham aqui. Ele tem um valor de natureza econômica, ou seja, o horto deve, por ser uma floresta exótica, ele deve ser manejado, ou seja, corta-se, planta, até porque se não fizer isso já tem uma quantidade enorme, já morreram por falta de manejo. Ele tem um valor de lazer, queira ou não queira, acho que os mais idosos aqui se lembram que tinha um restaurante, a gente frequentava no horto, nos finais de semana, e ele tem um valor, sobretudo, de garantir, dentro do ecossistema que nós estamos inseridos, uma área verde de 15 metros quadrados por habitante, que é um número extremamente razoável, uma vez que se trata de uma floresta que está absolutamente na fralda da cidade. Agora, é que todo mundo falou, o horto é bonito, e tem um museu importante. Então, o que a gente imaginar? Será que não é possível estabelecer um mecanismo em que se tenha o manejo feito, em que se tenha preservado todas essas funções que eu aqui citei, e que se tenha a possibilidade de geração, até de riqueza econômica? E se há um setor que não tem como você robotizar, é o setor terciário, o setor de serviços. Então, é muito comum encontrar a pessoa, mas o que tem o horto? Não, você faz o horto na sua cidade, espera 100 anos, aí você faz o horto. Pode ser usado do ponto de vista de que nós já temos isso. E sem nenhuma postura de natureza emocional e ideológica. Na minha cabeça, não é agora que estou desafiado do poder, mas eu sempre imaginei que seria extremamente saudável, Renato é testemunha, de que num determinado momento, apresentado a PPP verde, entre aspas, até porque não é uma PPP, quer dizer, combinado esse assunto, isso fosse entregue a uma instituição que, independente do prefeito de plantão, ela continuasse funcionando. Pergunto assim, mas por que eu devo acreditar que você pensa assim? Porque quando o arquivo público foi criado, ele foi criado dessa maneira, ou seja, não estava sujeito ao tacão do prefeito de plantão, para que ele fosse não um repositório da história, mas fosse realmente um documentário da história. Por centros sociais urbanos. Ninguém ignora que eles foram feitos quando eu era prefeito, e foi entregue à sociedade de amigos dos centros sociais urbanos, para que não tivesse nenhum componente da máquina pública que muitas vezes é perversa com quem é bom e é ótimo com quem é ruim. Então, esse é o formato que eu entendo que interessa para os lados. Em algum momento, quer dizer, o município, penso que as pessoas deverão agir no sentido de criar um formato que se entregue ao município, leia-se a Associação Amigos do Horto, e essa município, através de um planejamento estabelecido nos próximos 20, 30 anos, venha simplesmente contratar alguém para fiscalizar se aquilo que foi tratado está sendo cumprido. Porque se depender do poder público, um dia não tem verba, outro dia não tem empenho, outro dia acabou a pedra, outro dia o funcionário está doente, outro dia Alfonso Flânio, que eu tinha sem nenhum favor, que são testemunhas do que eu estou falando. Quer dizer, é uma máquina assim, paquiderme, e não é culpa das pessoas. É a lei, a portaria, o decreto. Você para comprar um parafuso, é o meu procedimento para comprar uma fábrica de parafuso. Esse já é um problema. Então, eu acho que, por exemplo, assim, se pensar, até porque eu vou, na minha opinião, eu vou ter que sair, é exatamente o seguinte, pensar no formato de que isso fosse entregue ao município, leia-se a Associação Amigos do Horto, e essa OCIP, quer dizer, busca os recursos, estabelece, até porque você já fez uma parte do projeto, e aí o recurso, em função de quem venha fazer isso, paga a conta, alguma coisa que vale com as preocupações que vocês tiveram. E mais importante do que tudo, o horto, ele não tem que ter uma bandeira, não interessa se ele é público ou privado, interessa que ele funcione. E do jeito que está, ele não funciona. E se continuar público, cada vez vai funcionar menos. Eu sempre digo assim, o horto, todo dia ele piora um pouquinho. Hoje ele é melhor do que amanhã e pior do que ontem. Porque amanhã ele vai estar pior do que hoje. Por causa do seu modelo. Acho que são coisas que... Mas teria que todo mundo ter uma consciência disso e implementar uma providência que fosse uma instituição permanente, com um prazo longo, e permitisse que essas coisas funcionassem.
E a razão pela qual eu estou aqui, eu quero até dar um testemunho, eu não viria a essa reunião. Eu só vim porque o Sartre me convidou e entendeu que é importante que eu viesse. Até para não dar nenhuma conotação de nenhuma natureza, mas vim para dar o meu testemunho. Se quer que isso funcione, o mecanismo é esse, é pegar quem já fez. Meu pai dizia assim, quem disse que faz e nunca fez, não faz, só sabe fazer quem já fez. Quer dizer, o Renato tem uma experiência desde a FEPASA, se não achasse isso, não teria contratado a sua empresa para fazer esse trabalho na prefeitura, entende? E criar um formato que permita que eles transformem isso numa área de lazer. Esse dia eu fui correr no Horto, pelo amor de Deus, gente, quer dizer, você fica até assustado, quer dizer, é um estado deplorável que está aqui lá. Quer dizer, não é mais como era, eu fui um dia, 5 horas da tarde, e desesperado. Eu acho que não vai mais 10 anos. Quê? Mais 10 anos seria otimismo demais. Então eu acho que, a não ser que todo mundo tenha a sua postura picárdica de falar, não, vamos destruir o Horto, eu acho que esse é o caminho certinho, entende? Agora, se quiserem, vamos procurar um caminho novo, alguma coisa deu certo. Ah, já fez? Onde é que fez? Vai lá ver se fez, deu certo. É o único caminho que eu vejo. Ele pode se transformar numa fonte importantíssima de lazer científico, econômico, enfim, de todas essas áreas, através do hotel temático, por ser uma boa Mendonça, né? Quer dizer, realmente esse é o aspecto que parece mais importante. E encontrar, Renato, eu tive uma reunião com ele, que estiveram cá um dia, a grande preocupação é o seguinte, mas escuta, a associação, se você tem uma ideia, tem uma receita mensal de R$500. Aliás, eu sou associado dela, né? Quer dizer, de R$500. O Horto é tão importante que a Solidem, a Sociedade Rio-Clarense, Preservação do Meio Ambiente, foi criado quando eu era prefeito por iniciativa minha, o Sartre sabe disso, e lá no Horto, na presença de artistas, de pessoas importantes. Eu acho que o testemunho de interesse do Horto, não meu, mas de toda a Rio Claro, é de muitos anos. Então, esse é o modelo que me parece. Como é que, eu vou fazer uma pergunta, você respondendo, não me retiro, é o seguinte, como é que você poderia, em associação concordando, em conversando, em estabelecendo todas as instâncias, em sendo aprovado, quer dizer, fazer esse projeto com uma receita de R$500 que tem aqui atualmente, associações? Não, mas foi exatamente essa. Eu acho que respondeu esse depoimento. Mas eu só queria... É a grande virada, Como? Transformando você e buscar o pessoal que está sem dinheiro. Fazer iniciativa privada. Mas o que eu disse, Renato, vamos ser de objetivo aqui, todos nós, eu estou falando por mim, tem que transformar um sítio, porque tem que sentar, tem que fotografar, fazer o projeto, né? Quer dizer, fazer a lei, o estatuto, essa coisa toda. Eu sou testemunha da sua extraordinária competência quando você formatou o projeto do tratamento de Rio Claro, né? Em algum tempo será conhecido como um grande modelo. Mas tem alguém que precisa fazer isso. Eu acho que essas coisas, porque eu vou ser bem objetivo, se essas delegações forem entregues para nós, que fala como membro, ela terá uma dificuldade enorme de se implementar. Você está entendendo? Com certeza. Eu acho que esse aspecto, nós não estamos assim, realmente, acho que o interesse deve ser nessa linha, né? E como ficar, não ficar na nossa mão, ficar, olha, vocês têm que fazer um sítio. Aí a gente não sabe, eu pelo menos não tenho a menor ideia como é que faz, vai ter que tardar mais ainda.